Muito obrigado e muito bom dia a todos os colegas. Em primeiro lugar, agradeço o convite, é um prazer estar aqui e foi um prazer ter escutado as últimas intervenções, porque de facto as iniciais eu não tive condições de acompanhar, porque tive outros compromissos, mas é uma honra participar com este grupo de gente tão sábia e tão experiente do mundo académico, universitário e científico. A minha intervenção aqui e a experiência, digamos, que tenho de vida universitária, que já conta à volta de 35 anos, aqui concretamente na Universidade de Coimbra, digamos, tem uma ambição um pouco menos elaborada do que os que me antecederam, porque, enfim, não se trata de resultado propriamente de uma reflexão ou de um estudo aprofundado sobre a universidade, mas, tal como referiu também o colega Mário Avelar anteriormente, é mais resultante de uma experiência de envolvimento, quer em aspectos relacionados com a governação e a gestão do sistema e da universidade a que pertenço, quer da minha experiência também enquanto sociólogo e enquanto professor na Universidade de Coimbra ao longo destas já mais de 3 décadas. A minha intervenção aqui, digamos, num registro menos ambicioso, como disse, mas que se ela pode ser um contributo, digamos, a acrescentar às outras intervenções, ela vai focar-se mais num aspecto que tem que ver também com os estudos que desenvolvi e com abordagens e intervenções que tenho feito ao longo deste tempo, e que é mais centrado nos estudantes, digamos, um dos corpos que me parece centrais da universidade, quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista, digamos, do papel e do estatuto que desempenham na sociedade e na universidade. E, portanto, eu iria tentar desenvolver aqui um pouco a minha reflexão em torno de 3 aspectos. Sobre a universidade enquanto tal, enquanto instituição. O segundo, centrado mais na questão identitária e cultural, quer a institucional, quer a própria cultura académica num sentido mais amplo, que extravasa eventualmente os muros da própria universidade. E, finalmente, nas questões da democracia e da cidadania. Para isso, obviamente que, ainda bem que tive a oportunidade de assistir pelo menos a uma parte da professora Manuela Martins, que fez um historial muito, muito interessante sobre a universidade na Idade Média. E, portanto, não vale a pena alongar muito sobre essa vertente, apenas chamar a atenção para aquilo que, como sabemos, é a tradição elitista da universidade. E, portanto, ao longo de muitos séculos, de todos estes séculos que são repetidamente invocados como património da universidade, designadamente aqui em Coimbra, a universidade foi sobretudo uma instituição produtora, reprodutora e legitimadora das elites de várias áreas da nossa vida coletiva, elites culturais, elites económicas, elites políticas, etc., durante muitos anos. Mas, por outro lado, há um aspecto, e era esse aspecto que eu ia talvez aqui chamar mais a atenção, que é um aspecto colateral àquilo que é, digamos assim, os impactos e os efeitos socioculturais da universidade, designadamente através do corpo estudantil. Portanto, ou seja, a influência que a vida académica e a vida universitária teve em diversos momentos da nossa história na criação e estímulo de gerações particularmente engajadas, particularmente intervenientes, particularmente atentas ao país e que tiveram, como se sabe, um papel decisivo em muitas viragens fundamentais, quase todas elas num sentido, digamos assim, de estímulo e promoção de uma sociedade mais coesa, de uma sociedade mais aberta e de uma sociedade mais democrática. E isto não é preciso remontar
à geração de 70, por exemplo, aqui em Coimbra, como sabemos, o impacto tremendo que teve na vida do país através de todo um conjunto de intelectuais que hoje estudamos enquanto os nossos, alguns dos nossos clássicos mais importantes. Isto também para referir que desde esse tempo, ou até antes, digamos, aquilo que a universidade suscitou enquanto formas de saber, formas de intervir na sociedade e de contribuir para o desenvolvimento mais geral do país, resultou muitas vezes não do próprio centro de poder institucional, nem sequer das suas funções mais formais, a função científica, a função de ensino, mas muitas vezes foi sobretudo a partir das margens da universidade, e designadamente com o protagonismo de muitos dos seus jovens estudantes em diversas gerações, que nasceram formas de contracultura, muitas vezes até consolidadas e cimentadas a partir de uma atitude muito crítica, às vezes muito até radical, relativamente aos centros de poder e aos centros de poder académico e aos centros de poder universitário. A geração 70 do finais do século XIX é um exemplo disso, mas houve outros períodos em que a universidade, na Primeira República, por exemplo, e aqui no caso de Coimbra, ou no caso da Universidade de Lisboa e do Porto, nos anos 60, digamos que essas contraculturas, digamos, contaminadas por movimentos, inclusive outros tipos de movimentos, designadamente de âmbito internacional, tiveram um papel importante no contributo que deram a uma consciencialização mais aberta, uma consciencialização da liberdade, da democracia, que num regime ou em períodos em que o regime político, particularmente caracterizado pelo autoritarismo e pela mentalidade conservadora e repressiva, esses movimentos, digamos, abriram horizontes e contribuíram de uma forma direta e imediata, ou de uma forma às vezes mais indireta e mais sutil, para influenciar correntes de pensamento que mais tarde tiveram outro tipo de protagonismo e outro tipo de importância, designadamente na restauração da nossa democracia. Portanto, se nós consideramos que a universidade é uma força transformadora, ela é transformadora em diferentes sentidos, no plano científico, desde logo, no contributo que traz ao conhecimento, à modernização, aos avanços tecnológicos, nomeadamente a inovação tecnológica, que obviamente em períodos diferentes exige e beneficia, digamos, do papel ativo da universidade, sobretudo quando a universidade e os seus centros de estudo e de pesquisa conseguem estabelecer colaborações efetivas e articulações com a sociedade civil, designadamente com o mundo económico, com o campo empresarial, portanto promovendo a nossa capacidade de competitividade a nível nacional e a nível internacional e contribuindo para uma modernização do tecido empresarial que é absolutamente fundamental, em especial quando atravessamos crises e dificuldades de natureza económica. Por outro lado, eu distinguiria também entre, digamos, a cultura institucional e a cultura académica, no sentido em que as estruturas universitárias, as estruturas de governação e de gestão da universidade portuguesa, tradicionalmente transportando, como sabemos, uma marca corporativista muito, muito forte, e não apenas durante o período, digamos, do chamado Estado Novo, mesmo mais recentemente essa mentalidade e esses vícios de natureza burocrática e o corporativismo e o centralismo, digamos, têm sido uma característica muito, muito presente e persistente no nosso sistema de ensino superior. E, designadamente, quando foi criado o novo regime jurídico das instituições de ensino superior, o RGES,
de alguma maneira esperou-se, e muitos de nós esperávamos, e eu também esperei, que trouxesse um contributo para reduzir esses vícios mais centralistas e mais fechados e burocráticos e contribuísse de facto para uma maior abertura da universidade, para que ela deixasse de ser demasiado inbreeding, demasiado fechada sobre si mesma, demasiado torre de marfim, como foi ao longo de muitos séculos. E como dizia há pouco o professor Mário Avelar, de facto, em tese, os GIEs e os vários regulamentos das nossas universidades permitiram essa abertura e permitiram essa intensificação de uma democracia e de uma gestão que ao mesmo tempo, sem perder a representatividade democrática dos seus vários corpos, imprimisse maior eficácia e maior capacidade de resposta aos problemas urgentes com que se debate em diferentes momentos. E de facto os RGEs e os órgãos novos que passaram a presidir a governação e a definição estratégica das universidades, designadamente o Conselho Geral, destinavam-se a ser, digamos assim, motores desse processo de ligação mais aberta à sociedade civil. Eu creio que, e da minha experiência, designadamente enquanto membro também do Conselho Geral, que tive até recentemente aqui na Universidade de Coimbra, constatei que esses desígnios são em larga medida pervertidos no dia-a-dia e essa abertura esperada, digamos, e essa capacidade de intervir do ponto de vista da definição estratégica do desenvolvimento da universidade é muitas vezes contaminada por uma cultura instalada, por uma lógica que tem que ver talvez justamente com o passado histórico e com a ligação, com o vínculo muito estreito à Igreja por parte da Universidade Portuguesa. E de maneira que eu creio que isso contribui para uma visão, uma atitude da parte de muitos setores da sociedade civil relativamente à universidade, que é uma atitude que se pode traduzir numa certa forma de sacralização da universidade, no sentido em que o modo como uma sociedade ainda relativamente, enfim, não tão avançada como outras, se relaciona com os saberes, se relaciona com o estatuto que a academia também legitima, com o poder simbólico dos diferentes graus académicos e da própria universidade no seu conjunto. Eu creio que tudo isso contribui para, de alguma maneira, o posicionamento dos tais representantes da sociedade civil, e que, como dizia há pouco o colega Mário Avelar, é discutível qual é o grau de representatividade de muitos e a forma como os próprios são convocados e cooptados para participarem no Conselho Geral. É discutível desde logo se são legítimos os melhores representantes da sociedade civil, mas por outro lado aquilo que se constata muitas vezes é a sua submissão à sombra do poder tradicional da universidade e que é muito concentrado na equipa reitoral e em particular no reitor. E portanto estes estatutos e o que o RGES veio legitimar contribuiu, creio eu, na prática para uma intensificação da concentração de poderes não apenas na universidade no seu conjunto, mas nas suas diferentes unidades, designadamente ao nível das faculdades, onde em muitos casos, na maioria dos casos, creio eu, os diferentes órgãos pedagógico, diretivo e científico são presididos pela mesma pessoa. E evidentemente que isto só pode ter como consequência um afunilamento, digamos, da democraticidade interna e, portanto, uma redução, uma erosão daquilo que se pode dizer que é, enfim, a boa tradição do ambiente académico e científico que é sinónimo de espírito crítico, de confronto de ideias, de debate interno, seja no campo científico, seja no campo das próprios modelos de governação e de gestão das universidades. E eu creio que, de facto, nos últimos anos, não foi até agora ainda feito um balanço, que aliás prometido desde o início,
da eficácia do RGES, era tempo dele ser feito. Evidentemente que o último ano veio atrapalhar muito daquilo que seriam, enfim, expectativas e iniciativas que poderiam ter sido promovidas e que não foi possível devido à situação de pandemia que vivemos, mas não sinto da maior parte dos órgãos, desde logo do próprio grupo, do Conselho de Reitores, indícios de se querer promover um debate alargado e aprofundado do balanço, quanto ao balanço da vigência deste RGES e a eventual necessidade do mesmo ser alterado. Eu pessoalmente defendo que para uma maior democraticidade da universidade, desde logo a eleição do seu principal órgão devia ser muito mais participada e devia envolver de uma forma muito mais efetiva os diferentes corpos, de uma forma direta e não apenas a possibilidade de 2 ou 3 representantes do Conselho Geral serem eles apenas a eleger ou a nomear o reitor. E isto leva-me a um ponto que, enfim, que tem mais diretamente talvez que ver com o tema que proponho aqui e com aquilo que anunciei no início, que é quanto ao papel do corpo estudantil. O estudo que tem desenvolvido sobre os estudantes, as culturas estudantis ligadas à universidade e o próprio associativismo académico também são espelho de um processo que eu creio que tem conduzido a uma perversão cada vez maior da própria democracia e da própria democracia dentro da universidade. E há aqui 2 campos que eu queria realçar. Um deles tem que ver com a própria sociedade, porque obviamente a universidade, por mais corporativista que seja nos seus modos de governação e gestão, ela é aberta e é cada vez mais aberta porque, felizmente, a democracia trouxe a possibilidade, nomeadamente em Portugal, de muitos mais milhares ou milhões de jovens oriundos de classes sociais, de classe média ou mesmo de classe trabalhadora, estão, digamos, a poder frequentar as universidades, nomeadamente as universidades públicas, coisa que até pelo menos meados do século passado era impossível, porque, digamos, o caráter elitista era até então muitíssimo mais forte do que passou a ser nas últimas 4 décadas, sobretudo a partir do 25 de abril de 74. Porém, essa abertura, essa democratização no acesso ao ensino superior não significou necessariamente um maior exercício da democracia, nomeadamente no cotidiano da vida do campo, nomeadamente através das estruturas associativas de representação, onde os estudantes, o corpo estudantil, digamos, está presente e faz parte, desde logo no próprio Conselho Geral, mas faz parte também, continua a ter representantes dos organismos de gestão das unidades orgânicas, nomeadamente das faculdades. No caso de Coimbra, e permitam-me fazer referência aqui mais especificamente a Coimbra, porque muitas das tradições e das raízes culturais associadas ao mundo estudantil e à vida académica e às tradições académicas têm a sua origem aqui em Coimbra e, portanto, esse conjunto, digamos, de práticas e de rituais vulgarmente conhecidos como as praxes académicas têm também um papel e um efeito, do meu ponto de vista, muito pernicioso na neutralização daquilo que poderia ser, digamos assim, um potencial de intervenção crítica, de intervenção cidadã e de intervenção democrática por parte do associativismo estudantil. E, portanto, desse ponto de vista, há, de facto, um desperdiçar de energias que aqui em Coimbra, e não só em Coimbra, acho que há um desperdiçar de energias enorme, porque a dedicação do cotidiano dos estudantes passa muito mais por esse tipo. Desdobra-se, por um lado, nos rituais praxistas e festivos, e por outro lado no consumismo de um modo geral, não é? E isto
penso eu que deriva muito do facto de, apesar da universidade se ter tornado mais aberta, mais democrática do ponto de vista do acesso, ela deixou-se, digamos, enredar numa lógica crescente de fechamento, e esse fechamento tem que ver também com a indiferença de uma cultura estudantil que fica muito mais absorvida num individualismo consumista do que propriamente em pensar o seu papel enquanto agentes ativos da vida universitária e em pensar a universidade enquanto instituição decisiva da vida social mais geral, cultural, económica, etc. E é por isso que nós assistimos a uma redução cada vez maior dos índices de participação associativa por parte do movimento estudantil, por parte dos estudantes universitários, e ao mesmo tempo assiste-se a quê? Por outro lado, a que em muitas universidades, justamente porque há uma representação dos estudantes nos diversos órgãos, no Senado, no Conselho Geral, cria-se lógicas de compadrio e de cumplicidade e de tráfico de influências que são mais um elemento que contribui para neutralizar a abertura, o debate, a autonomia e a liberdade que o movimento estudantil, se fosse de facto um movimento estudantil livre, autónomo, teria que ser crítico, teria que ser interventivo, teria que ser exigente, em vez de ficar, como acontece, e aqui em Coimbra tenho provas cabais disso mesmo, em vez de ficar à sombra da lógica do poder centralizado na figura do reitor ou da sua equipa, que constantemente e repetidamente se oferecem oportunidades de emprego dependentes da gestão e da governação da universitária àqueles que são líderes ou foram líderes do associativismo estudantil. E isso é uma perversão da democracia interna, e anula também o potencial de irreverência, o potencial de debate público e até de intervenção cultural do próprio corpo estudantil. Veja-se, por exemplo, que aqui em Coimbra, nomeadamente, a Associação Académica de Coimbra tem uma importância não apenas histórica, mas continua a desempenhar um papel muito ativo na oferta que tem de mais diversos tipos de atividades culturais nos seus organismos autónomos. Porém, numa universidade que hoje tem sei lá quantas vezes mais, tem 5 a 6 vezes mais do que tinha em número de estudantes comparativamente com os anos 60, no entanto, alguns organismos autónomos em termos culturais têm dificuldade em recrutar estudantes para essas atividades. Repúblicas que são também uma parte integrante do ambiente cultural académico da universidade, designadamente aqui em Coimbra, e que historicamente fazem inclusive parte do reconhecimento pela Unesco do património da Universidade de Coimbra. Essas casas comunitárias onde muita da irreverência estudantil, designadamente nos anos 60, como é sabido, se forjou, a resistência e a organização das lutas estudantis e da chamada crise de 69 teve um papel muito grande no ambiente das repúblicas. Hoje essas casas não apenas são muito reduzidas no seu número, como inclusivamente são quase que acantonadas por parte da massa estudantil, não obstante os preços caríssimos do pagamento do aluguer de apartamentos aqui na cidade. Muitas das repúblicas não preenchem, digamos, apesar de serem poucas, não preenchem ainda assim os lugares que têm vagos nas suas residências, porque se desenvolveu uma lógica consumista e mercantilista que acaba por atingir também e contribuir para um preconceito de marginalização desses ambientes considerados demasiado irreverentes, considerados demasiado radicais, considerados demasiado marginais, etc. E, portanto, daí que, e para me aproximar da minha conclusão, eu creio que para que a universidade, no sentido mais amplo e aberto do conceito, contribua para cumprir cabalmente as suas missões na sociedade, não é? É claro que a tradicional
a distinção entre esses diferentes campos de atuação, o ensino, a ciência e o serviço à comunidade devem manter-se, com toda a transformação que nós temos assistido. Há uma internacionalização cada vez maior da universidade, até devido, digamos, aos próprios modelos e às carreiras e às exigências de produtividade científica que nos foram impostas também pelo Estatuto da Carreira Docente e, de certa maneira, pelo RGES também. Essa internacionalização é, obviamente, positiva, mas eu creio que o lado perverso de todo este desenvolvimento resulta de um afunilamento, parece-me a mim. O espaço do debate interno, mesmo no campo científico, creio que ficou mais estreito ao longo das últimas décadas, porque a competitividade e a obsessão pela carreira, ou até se quiseres pelo carreirismo da parte das gerações mais recentes que se foram afirmando já no contexto dessa nova lógica, da lógica de Bolonha e do Estatuto da Carreira Docente, não é, digamos, não é particularmente adequado a reproduzir e a preservar esse ambiente de debate aberto que deve presidir ao campo científico, académico e universitário. E se isso é assim, de um modo geral, em todas as áreas, creio eu, ou deve ser, esse espírito crítico deve preservar-se, em particular nas ciências humanas e ciências sociais, onde esse confronto de ideias aberto deveria ser ainda mais vivo, no momento em que a sociedade passa por tantos problemas. Ele é também muito condicionado, muito estreitado e até, de certo modo, substituído por uma lógica de competitividade surda, de competitividade, digamos, calada e de poderes fáticos que estão instituídos em muitos departamentos e em muitas unidades orgânicas, designadamente porque houve também um bloqueio já há várias décadas na promoção das carreiras, que não deu oportunidades a muitos, em várias gerações que tiveram, digamos, as suas carreiras completamente bloqueadas durante cerca de 20 anos, deixando a que um número muitíssimo reduzido de catedráticos, digamos, continuassem a ser, digamos, os principais, muitas vezes os únicos detentores do poder dentro dos departamentos, nomeadamente na questão dos júris, nomeadamente na questão do abrir ou fechar oportunidades aos mais novos, de delegar competências, etc, etc. E isso é também um elemento que eu creio que contribuiu para perverter a democracia interna e condicionar, digamos, o debate vivo no campo académico e no campo científico por parte das gerações que chegaram já mais tardiamente. Portanto, e aliás, para concluir, uma nota final tem que ver com um pouco o atual, o tempo de pandemia que temos vivido e as respostas que as universidades é suposto contribuírem para dar e naturalmente que têm dado. Nós sabemos que em muitas áreas, em muitos campos científicos tem havido um empenho e um contributo muitíssimo importante na busca de soluções. Mas no plano mais geral, digamos, do contributo que as universidades, enquanto campo por eleição de um conhecimento mais avançado, eu creio que elas não tenham sido chamadas para contribuir de uma forma mais sistemática para desenhar novos projetos, novos planos de recuperação e de desenvolvimento, como aliás tem acontecido em vários outros países, não é? Aqui o nosso governo depositou praticamente num homem só a responsabilidade de desenhar a proposta, o sistema onde os novos projetos e os novos apoios irão ter que ser inscritos
para se pôr em prática aquilo que se espera que venha a ser, ainda não temos a certeza, não há certezas de nada, digamos um plano de recuperação e resiliência, como lhe chama como lhe chama o nosso governo. Creio que as universidades, de um modo geral, poderiam e deveriam ter sido mais presentes, mais chamadas a contribuir para um debate nacional em torno de quais são as respostas, não apenas no campo científico, mas também no campo das humanidades, no campo cultural, no campo ambiental, no campo tecnológico, etc., de uma forma mais sistemática, e desse modo estaríamos a contribuir de maneira, creio eu, mais efetiva para a busca de soluções, peço desculpa, para a busca de soluções e para enfrentar a crise social e económica que temos hoje que enfrentar. Muita coisa dos modelos que se seguem ou das propostas que estão a ser pensadas, muita coisa se exige de reinvenção e de criatividade e da ciência e no campo da medicina e não só, em que, na verdade, muitos dos nossos departamentos que estudam o ambiente, que estudam o desenvolvimento sustentável, que estudam o território, que pensam o país, podiam ter um papel bem mais ativo do que aquilo que têm tido até agora, embora, naturalmente, as universidades resistem, e creio que, enfim, o papel que têm desempenhado é importante e é relevante, mas creio que se tem confinado também no plano da sua democracia interna e da sua ligação à sociedade mais geral. Disse. Obrigado.